Ainda sobre o Timão, saiu hoje no blog do Mauro César Pereira no UOL, quase 2 meses depois de as vésperas da eleição presidencial do Corinthians, a antiga gestão chegou a procurar a Caixa Econômica Federal, propondo uma maneira para quitar a dívida do estádio de Itaquera, a Neoquímica Arena, e o banco segue analisando, quase 2 meses depois. O Mauro voltou a entrar em contato com a Caixa, que alega sigilo bancário para não revelar os detalhes da possível operação. Nós temos aqui o trecho da nota da Caixa Econômica Federal sobre esse assunto. Abre aspas. A Caixa informa que, conforme comunicado ao mercado, de 17 de novembro de 2023, o Corinthians apresentou proposta formal para a quitação do saldo devedor da dívida do contrato de financiamento e o banco está realizando a avaliação técnica da proposta apresentada pelo clube. O banco ressalta que, como instituição financeira, busca continuamente a eficiência, a sustentabilidade e a rentabilidade em suas operações comerciais, seguindo os ritos de governança e prezando por soluções que atendam aos interesses da Caixa e de seus clientes. Por fim, reforçamos que a Caixa não se manifesta sobre operações de crédito e estruturação de dívidas específicas em razão do sigilo bancário previsto. Aí coloca aqui, né, a lei, né, o artigo. Então tá aí o trecho da nota da Caixa Econômica Federal sobre essa questão da Neoquímica Arena. Virou até motivo de disputa isso, de discussão nas eleições do Corinthians, porque de um lado a gestão do William Monteiro Alves, o grupo político do André Sanches, alegava que ia resolver essa questão, ia quitar a dívida do estádio, e do outro lado o Augusto Melo falava assim, não, esses caras aí estão querendo ganhar a eleição com essa história de quitar dívida, isso é muito mais complexo do que parece e tudo mais. Tanto que houve aí uma troca de acusações de um lado para o outro, estava vendo hoje, né, que um chamou, o Andrés chamou o Augusto de Pinóquio, aí depois o Augusto falou, vamos ver quem que é o Pinóquio nessa história, devolveu para o Andrés, mas está aí essa situação, Mauro. 2 meses depois, a Caixa segue analisando esse pedido, essa proposta do Corinthians. De vez em quando a gente vai lá e pergunta para eles, né? E nunca tem novidade nenhuma. Não é a primeira vez que eu vou até a assessoria de imprensa da Caixa perguntar e a resposta sempre é essa. Eu continuo com a mesma opinião. O Corinthians, segundo o próprio Corinthians, o ano de 2023 foi um ano de recorde de faturamento do clube, né? Significa que o Corinthians nunca ganhou tanto dinheiro numa temporada. Se você nunca ganhou tanto dinheiro numa temporada, significa que dinheiro você tem, mas também tem dívidas. Então você tem que fazer o quê? Priorizar o pagamento dessas dívidas, né? E agora tem um patrocínio master maior do Brasil, então vai entrar mais dinheiro. Não tem o menor sentido a Caixa Econômica Federal, que é um banco estatal, onde fica depositado todo o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou seja, todo trabalhador de carteira assinada tem um CFGTS, fica na Caixa. Isso é dinheiro público, é dinheiro do trabalhador, não é um banco privado, né? Você é obrigado, se você tem carteira assinada, você não escolhe, vou botar meu fundo no banco tal. Não, você vai botar na Caixa Econômica, é lá que fica. Então, qualquer tipo de operação que beneficie o Corinthians será uma imoralidade, uma excrescência, porque o clube tem dinheiro, não paga por quê? Então estabelece, tem um estádio, tem que pagar. Imagina o cidadão que faz o financiamento de um apartamento na Caixa, aí ele tem um carro novo, né? Ele frequenta ótimos restaurantes, usa roupas caras e tudo, mas ele não quer pagar o apartamento. Aí ele procura a Caixa e fala, olha Caixa, não estou conseguindo pagar, você pode me dar aí uma colher de chá? Eu tenho os precatórios aqui, não sei o que e tal. Não existe isso, gente. Você vai ter que pagar, você financiou, você vai ter que pagar, é óbvio. A não ser que o cara quebrou, faliu, não tem renda, não tem nada, aí não vai ter jeito. Aí você vai recuperar o imóvel, o que vai fazer? É outra conversa. Vai ter uma questão judicial aí, mas no caso específico o clube fatura alto, o clube contrata jogadores, o clube continua fazendo investimentos no seu futebol, tem receita, então por que não paga? Vai lá e paga. Uma coisa é se negociar, olha, eu quero renegociar um prazo maior, tanto aqui está pesado. Vamos. Agora, o que se discutiu à época, embora eles não revelem, o que saiu amplamente, era quase o perdão parcial de dívida. Isso é um absurdo. E aí eu vou mais além. Independentemente de qualquer opção política das pessoas, eu acho que é o fim da picada. Sempre achei isso. Falava isso em 2010 e falo até hoje. O presidente da República, por caso é o Lula novamente, tomar qualquer medida para a construção de estádio de futebol envolvendo o clube dele de coração ou outro qualquer. Então esse estádio já nasceu numa intervenção bizarra, porque não tinha o menor cabimento a Odebrecht, qualquer outra construtora, levantar um estádio para um time de futebol com a intervenção do presidente. Já é errado. Aí eles se meteram depois, aí no caso foi o presidente do Corinthians, com o Ricardo Teixeira, em transformar o estádio da Copa do Mundo. Ia ser o Morumbi,
Aí conseguiram dar uma pernada no Juvenal, virou o estádio do Corinthians. Aí o estádio ficou mais caro, porque o estádio que recebe a abertura da Copa é um estádio que tem no caderno de encargos da FIFA muito mais exigências, mais que a final, porque vários chefes de Estado que vêm e tal. Aí virou o quê? Palácio de Mármore, porque ficou um estádio muito sofisticado, não era preciso isso. Poderia ser uma obra muito mais barata. Isso onerou o Corinthians e agora não consegue pagar, mas também não prioriza os pagamentos. Então a resposta da Caixa é um absurdo que demore 2 meses. É dizer que, olha, não, vocês têm receita, paguem. Querem discutir a forma de pagamento? Ok. Agora, não, eu te dou isso aqui, não tem cabimento. E no meio disso tudo eu não esqueço de uma frase que eu não sei como os colegas chegaram até ela, mas tem uma frase de uma matéria que saiu no site GE, que era mais ou menos o seguinte, que a Caixa Econômica entendia que valia a pena fazer um acordo especial com o clube por compreender que esse dinheiro é praticamente um dinheiro perdido, que não vai receber nunca. Por que não vai receber nunca? Como eu sempre digo, o banco empresta dinheiro para um cara. O cara morreu, ele não deixou patrimônio nenhum, acabou, não tem de onde pegar. O cara está morto, não tem casa, não tem apartamento, não tem nada, não tem como, perdeu o dinheiro, certo? Agora o Corinthians está vivíssimo, nunca vai morrer o Corinthians, faturando como nunca, então imagino que ele possa pagar o estádio de futebol. Pague o estádio, depois resolve contratação. Ah, mas pode passar de esse é outro problema, é problema do Corinthians, não é da Caixa Econômica. Isso é uma vergonha, gente. Isso é um negócio bizarro, não tem o menor cabimento. E eu acho impressionante, e outra coisa que é importante frisar, muita gente fala, que o Lula vai ajudar. O presidente da Caixa é um cara, funcionário de carreira da Caixa, indicado pelo Centrão. Não é nem indicado pelo PT. Ou seja, existe toda uma questão política aí também que vai muito além. Muita ingenuidade, achar que vai dar, não é isso. A questão não é essa. A questão é que a Caixa Econômica, tecnicamente, ela precisa dar uma resposta e eu não consigo imaginar outra. Porque o clube tem receita. Tem receita, ele tem que pagar. Não existe isso. Ele tem que pagar pela dívida que ele tem. Não tem cabimento nenhum fazer uma concessão toda especial. A não ser que o clube tivesse realmente quebrado, sem receita, uma draga danada, e a Caixa pensasse, esses caras não faturam nada, não pagam nada, vou pegar isso aqui que é menor do que nada. Que é mais ou menos o caso do Profut. O Profut foi criado lá atrás que ninguém pagava nada. Aí criaram uma dívida mais... foi feita de forma mais elástica o pagamento, uma série de obrigações, os clubes estão pagando. Então algum dinheiro está entrando. Se for algo assim, faz sentido. Vamos esticar o prazo aqui, pagar, mas agora não tem mais conversa. Negócio de protelar, empurrar com a barriga, pagar no ano que vem. Não, vamos pagar direitinho. Ok, que se pague, que seja um prazo maior. Isso aí eu acho que é uma questão até que pode ser vista de forma razoável. Para o clube continuar tendo sua equipe, faturando e podendo fazer os pagamentos, gerando receita. Agora, perdão mesmo que parcial, isso não tem o menor cabimento. Eu acho que é vergonhoso. E o Corinthians, eu acho que é um clube grande bastante para construir seu próprio estádio sem depender desse tipo de acordo, coisa parecida, né? Poderia ter feito de uma outra forma, eu acho lamentável. Vou ficar com o Pacaembu, poderia ter privatizado o Pacaembu, né? Poderia ter sido privatizado para o Corinthians, né? Seria, eu acho que bem melhor do que para virar um palco de, sei lá o que, outros espetáculos, como parece que vai ser. Parcelamento é um negócio que existe e pode ser utilizado, mas ele precisa ser cumprido. Eu acho perfeito o parcelamento em várias esferas, né? Na Receita Federal, as empresas usam esse recurso para saldar dívidas. Às vezes elas ficam inviáveis, às vezes acontecem. Enfim, então existe o parcelamento, sempre avaliado pelas equipes da área técnica das instituições financeiras. No caso da Caixa, pelo que eu saiba, a análise é feita por técnicos concursados e que são funcionários de carreira, né, de muitos anos e que têm uma grande responsabilidade nessa área financeira. Então, esse processo está na área técnica, o Mauro mostrou o facsímile da nota oficial e a área técnica não deu uma resposta definitiva até agora. Eu acho que vai dar, em algum momento vai dar uma resposta definitiva. O que eu acho? Eu acho que essa área técnica, ela não é sensível à opinião pública, eu acho, é o que eu vejo. É uma área insensível, ela vai ver negócio sério e ela vai vistar como viável ou ela vai negar a assinar. É assim que eu vejo, quer dizer, alguns funcionários de carreira, ou quase todos de carreira, de órgãos estatais, eles estão lá com o seu emprego assegurado. Então não precisa fazer média com A ou com B.
E é muito comum, viu? Eu conheço alguns casos em que líderes de entidades estatais sugeriram algumas aprovações para alguns órgãos técnicos das mais diversas esferas e os órgãos técnicos não meteram a mão na cumbuca. Olha, a nossa resposta é que não há. Agora, se tem alguém que manda mais aí, autorizar, ela que autoriza. Na minha visão, responde o órgão técnico, eu não devo assinar, eu não entendo que é algo correto, viável. Então, por isso, eu acho que o assunto vai ser solucionado, acho que dentro de pouco tempo. Se a área técnica assinar, ela é responsável por isso. É porque ela entendeu que é viável o negócio. E a gente vai entender que se a área técnica concordou, até discordar, nós vamos ouvir outros analistas, né? Mas esse é o processo. Agora, é uma briga política aí. A gente sabe que esse assunto não surgiu de graça, surgiu há 7 dias de uma eleição. Claramente, com o presidente da República claramente vinculado a uma das alas, com a ala da situação. Não foi oportuna a presença, por exemplo, do presidente da instituição financeira no clube, quer dizer, foi quase que uma propaganda partidária, né? Então, é isso. Aliás, hoje eu perguntei para a Caixa Econômica o que ele foi fazer lá, eles não responderam, não. Falei, o que o presidente da Caixa foi fazer lá no Corinthians? Perguntei no ano passado. Por que essa visita tão inusitada, né? Essa gentileza, vai fazer um tour pelos clubes do estado de São Paulo? Foi fazer o que lá, depois disso tudo? Não tem nada a ver. Aí não tem resposta. E esse negócio também do sigilo, tudo bem, pode ter a lei XYZ, mas é um negócio muito questionável, né? Porque é um banco estatal, gente. É um banco estatal, é um banco que eu falei, tem um dinheiro do trabalhador lá dentro. Então, é curioso que tenha esse sigilo todo. Enfim. Olha, essa operação do estádio do Corinthians, ela é diferente de tudo que já aconteceu na história do país, porque é uma operação que impactou as três esferas e deu prejuízo para todo mundo até agora. Então, veja bem, em relação à prefeitura, na época, o Corinthians conseguiu arrancar da prefeitura 380, o equivalente naquela época, a gente está falando de dinheiro de 2010, 380 milhões de reais em CIDs, aquele certificado de incentivo ao desenvolvimento. O que era isso aqui? Isso era um título que a empresa poderia usar, a empresa ia para o mercado, enfim, o Corinthians ia para o mercado, vendia aquilo e o comprador podia comprar com deságio para bater nas suas dívidas tributárias. E foi uma parte que, inclusive, o Corinthians entregou para a Odebrecht para fazer aquela renegociação de alguns anos atrás. Porque o Corinthians ainda devia essa outra parte também. O Corinthians já fez um primeiro acordo. Então, essa foi, digamos, a parte em que o município entrou com grana para ajudar o estádio. Aí, o estádio impactou também o Estado, porque todo mundo vai se lembrar, todo mundo conhece a famosa obra que sai da frente do aeroporto de Congonhas, lá o tal do monotrilho, que seria para fazer a ligação com o Morumbi, porque o Morumbi seria o estádio para a Copa. Então, como o Brasil é um país de gente muito inteligente, de muito QI, porque esse é o país do QI, então o Brasil começou a obra antes de se definir o estádio, aí mudou o estádio e a obra hoje, por exemplo, ela está parada. É um monumento lá um monumento de concreto. O governador Tarcísio falou que, inclusive, vai relicitar esse negócio porque a obra está parada. Aquele pedaço lá do monotrilho que faria a ligação de Congonhas ao Morumbi. Então, na parte do Estado, o Estado de São Paulo já perdeu dinheiro. E era uma obra para ficar pronto para a Copa de 14. Nós estamos em 2024 e esse gigante de concreto está lá. Aí vem, então, a parte do governo, do governo federal via Caixa Econômica Federal. E aí houve um momento que eu até defendi o Corinthians, porque 1 ano e meio atrás eu vi uma entrevista da então presidente da Caixa Econômica Federal, ela falou assim, não, porque o Corinthians nunca pagou nada, o que não era verdade. Eu me lembro de ter entrevistado algumas vezes o diretor financeiro, ainda da gestão Andrés, ele reconheceu atrasos, porque naquele momento o Corinthians pagava uma espécie de um boleto de 3 milhões de reais por mês, com os recursos gerados pelo próprio estádio. Então aí vem uma parte nessa equação. O Corinthians tem o dinheiro dos naming rights para pagar esse negócio, pelo menos é o que foi dito na época, né? Que ia para o fundo. Tem
as arrecadações. Isso vai para o fundo. Tem outras propriedades que são negociadas lá no estádio, tem os tours lá pelo estádio, tudo isso vai para o tal do fundo. E agora, os novos patrocínios. Então, como é que o Corinthians faz tanto dinheiro, tantos recursos para esse fundo e continua devendo tanto? Porque a dívida ela tá aumentando. Essa dívida lá atrás, o financiamento para cada estádio era de 400 milhões de reais. Hoje se fala que a dívida do estádio é de mais de 700. Claro, tem correções, juros e tal. Mas o Corinthians pagou um pouco e o Corinthians vai arrecadando. Se o Corinthians vai arrecadando, como é que essa dívida ela continua aumentando tanto? Então é isso que o Corinthians também não responde de forma convincente. Agora, a Caixa tem sim que cobrar do Corinthians, do Internacional, do Atlético Paranaense e das outras 7 arenas que foram feitas por prefeituras e estados. Tem que cobrar de todo mundo. Ué, esse dinheiro não é um dinheiro... Aliás, a linha de crédito da Copa era super generosa, né, em termos de prazo de carência a pagar, taxa de... Tem diferentes linhas de crédito na Caixa. Você entrando no site da Caixa, você vê isso. E ela era disparada mais generosa, 400 milhões de financiamento para pagar a partir de não sei quando. Parecia aquelas coisas de privatização de estrada, lembra quando privatizava a estrada no Brasil? Era um negócio maravilhoso, né? Você pega assim, a Via Dutra, vamos privatizar a Via Dutra. Então, pega a Via Dutra, pagamento de dinheiro do pedágio. A primeira coisa é botar o pedágio. Eu sei porque eu passo... Hoje eu vou menos, mas eu ia muito pro Rio de carro. Então você passa na estrada, já pagava em dinheiro o pedágio. Um monte de pedágio. Então vários. Então liquidez imediata. O pessoal já bota o dinheiro no bolso, né? Porque está pagando em dinheiro. Mas só, aí você faz o financiamento, começa a recuperar a rodovia, mas só vai começar a pagar esse empréstimo, sei lá quando, quer não sei quantos anos. É um negócio maravilhoso. Os contratos geralmente são de 30 anos. É um negócio sensacional. Então, a linha de crédito da Caixa para a Copa do Mundo, a linha da Copa, ela era muito, muito generosa, que tinha prazos, elásticos e tudo mais, era uma coisa bem interessante, que a ideia era isso, que os caras fizessem os estádios para satisfazer a dona FIFA e etc. E outros objetivos, digamos assim. Você sabe que durante a última campanha eleitoral, um dia a gente estava aí num programa aí com o então governador Rodrigo Garcia. A gente estava entrevistando todos eles. Mas escuta, governador, e a obra lá em frente ao estádio, porque ela está parada? Não, ela não está parada e tal, não sei o quê. Ela está mais lenta, mas não está parada. Aí assumiu o governador Tarcísio e, obviamente, falou, não, a obra está parada, nós vamos relicitar, porque, inclusive, a empresa que lá atrás ganhou a licitação, ela já desistiu de fazer, porque demorou muito. Pois essa obra tem mais de 10 anos. Então a empresa assume para fazer lá, sei lá, em 3, 4, 5 anos e tal. Mas o Estado também perde interesse, tira o pé, começa a pagar menos. A empresa fala, esse contrato também não me interessa mais. E como é que vai fazer agora? Vai ficar parado para sempre? Então vai ter uma relicitação. Agora eu insisto. Desistiram dessa obra porque mudaram o estádio. Sim.